Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós, seja sobre cada família, sobre cada filho do Senhor, sobre toda a face da terra, Vamos começar a nossa meditação, nosso estudo dessa noite. Eu convido você a que nós coloquemos a nossa vida nas mãos do Senhor. Vamos orar nesse momento? Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, agradecemos, ó Pai, por Tua obra em nossas vidas. Te rendemos graças, Senhor, por Tua misericórdia que nos acolhe, Tua misericórdia que nos alcança, pelo Teu poder que nos transforma, pelo Teu Espírito, Senhor, que habita em nós. Pedimos, ó Pai, que receba os nossos louvores, ouça nossos clamores e principalmente, Senhor, fale ao nosso coração através do estudo da Tua Palavra, para que, crescendo no conhecimento e na sabedoria do Senhor, nós possamos, ó Pai, sermos feitos à Tua imagem e assim crescermos em santificação. Abençoa, Senhor, nossa vida, vivifica-nos, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu convido você a que nós abramos também agora a nossa Bíblia, na carta de João, no capítulo 15, nós faremos a leitura dos versículos 20 ao versículo 25. Está aí na sua tela. O texto nos diz assim: Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora que não tem desculpa do seu pecado, quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente ele tem eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Amém. Irmãos, essa palavra inicialmente o que eu quero enfatizar nela é o fato de que Jesus fala que o servo não é maior do que o seu Senhor, mas basta ao servo ser tal como o seu Senhor. Busquemos ser tal como é o nosso Senhor, o nosso Mestre, Vamos para isso então cantar o hino 28 do nosso inário, um hino que fala da coroação, cujo título é Coroação. As obras do Senhor coroam, E é maravilhoso nós louvarmos. Tuas obras te coroam como um ralo de esplendor. Astros, anjos, céus entoam hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar. Aves e sonoras fontes formam coro singular. Mortais por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor. Corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fontes de alegria e vida, és do bem inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal. Cantaremos gratos hinos na jornada
final. Amém. Irmãos, agora nós vamos passar ao nosso estudo e eu gostaria que você então abrisse a sua Bíblia neste momento na carta de João, primeira carta de João, dando continuidade àquilo que nós temos visto nos estudos anteriores. Na primeira carta de João, capítulo 4, nós faremos a leitura dos versículos 13 ao versículo 18. Nós temos falado sobre o amor de Deus nessas 2 últimas semanas e hoje continuaremos a falar ainda sobre isso, sobre esse tema, o amor de Deus. 1 João capítulo 4, versículos 13 a 18 nos diz assim: Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Amém. Um texto riquíssimo para que a gente venha estudar nesse momento a palavra de Deus, né? Vamos então para o nosso slide. Nós vamos falar sobre o amor de Deus. É a terceira vez, terceira continuidade, né? O terceiro momento aí do nosso texto que damos continuidade àquilo que nós já temos visto. Então, irmãos, vamos entrar no nosso contexto. O que é que nós temos lembrado ou temos aprendido, né, nos estudos anteriores? Primeiramente, irmão, no estudo anterior a gente viu que João ele demonstra que, lá do versículo 9, né, em diante, que o amor procede de Deus. E dessa forma, ninguém pode provar ser filho de Deus, exceto amando os seus semelhantes. Na verdade, do versículo 7 em diante, né? Então, o amor procede de Deus e a forma de nós provarmos sermos filhos de Deus é amando aqueles que também são filhos de Deus, amando os nossos irmãos, os nossos semelhantes. Então, a gente viu que o amor na igreja é essa evidência da regeneração, é essa evidência do agir de Deus em nós, né? Porque a igreja é a recriação daquilo que foi desfigurado no Éden por causa do pecado. Os irmãos que estudaram conosco há 2 semanas atrás vão lembrar da analogia que nós fizemos, analogia não, né? Da lembrança que nós fizemos de qual foi o primeiro pecado cometido após a queda de Adão e Eva, né? Que é justamente o pecado do ódio de Caim contra Abel. Então a igreja é essa recriação daquilo que foi desfigurado no Éden, né? Por causa do pecado. Então a gente viu que o verdadeiro conhecimento de Deus, todos aqueles que verdadeiramente aprendem de Deus, se relacionam com Deus, eles têm gerado em si, né, o amor. O amor é produção do conhecimento de Deus. Por isso, e aqui lembrando que conhecimento não é só saber a respeito de, conhecimento tem a ver com relacionamento, né? E é por isso que a igreja ela tem que ser uma comunidade do amor, porque ela tem que refletir o amor de Deus nesse mundo que foi decaído pelo pecado. Além disso, nós vimos que a manifestação do amor de Deus, ela se prova de uma forma mais evidente, não nas coisas que nós recebemos, mas naquilo que Deus fez, né? Eu falo que recebemos em termos de riqueza, de saúde, de milagres, de sinais, não, mas naquilo que Deus nos deu com relação ao envio do seu Filho unigênito. Ele trabalha isso lá no versículo 10, né? Nisto consiste amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, irmão, nós vemos que Jesus é o cumprimento da promessa do decreto que Deus fez lá em Gênesis 3,15, naquele momento da queda. E é somente por meio de Jesus que nós temos, portanto, vida, né? Nós também falamos aí na semana passada
que a nossa salvação ela não começa quando a gente ouve o Evangelho e a gente passa a crer. Com base aqui no versículo 11, 12, né? Na verdade desde o 10, né? A nossa salvação ela começou na eternidade, quando Deus resolveu nos amar e Ele providenciou e enviou então do seu Filho para fazer essa expiação pelos nossos pecados. Então aqueles que foram amados por Deus, necessariamente, ao terem esse relacionamento com Deus, ao terem esse conhecimento com Deus, ao andarem com Deus, eles passam a refletir o caráter de Deus. E dessa forma, se Deus é amor, eles também passam a demonstrar um amor para com todos aqueles que também receberam esse amor de Deus, foram alvos do amor divino. Então, quando nós amamos os irmãos, é a grande ênfase aí do versículo 11 e 12, né? Quando nós amamos os irmãos, a gente pode ver Deus em nós. É isso que ele fala, olha, ninguém jamais viu a Deus, né? Mas se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. É nesse sentido de que nós podemos sentir a presença de Deus em nós por meio do seu Espírito Santo, que vai operando no nosso coração e vai nos conformando à imagem de Cristo, né? E é nesse sentido que o versículo 12 fala que o amor vai sendo aperfeiçoado em nós, porque ele está se desenvolvendo para um padrão celestial, para refletir a imagem de Deus, e ele então vai sendo purificado de todas as influências carnais e pecaminosas para uma influência totalmente santa. E então entramos hoje aí no nosso versículo 13 até o versículo 18, em que João ele fala, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu seu Espírito, né? O contexto é o mesmo. João continua falando sobre o amor de Deus, sobre o nosso amor, né, em relação ao amor de Deus, e aí nós temos que entender mais algumas coisas hoje. E eu vou tocar em 2 pontos hoje, 2 questões a respeito do amor de Deus. A primeira é que o amor de Deus, esse amor, né, esse é o amor que nos une a Deus. O amor de Deus nos une a Ele. Irmão, nesses versículos 13 a 16, a gente vai poder perceber que a grande ênfase do apóstolo João está nessa união que nós temos com Deus por meio da fé exercida na pessoa do seu Filho Jesus. E também essa união se faz real através da presença do Espírito Santo. Veja que, novamente, versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Essa palavra permanecer, irmãos, ela é importante nessa carta de João. Nesses 5 capítulos, ele usa 22 vezes essa palavra e ele sempre busca demonstrar esse vínculo da união do crente com Deus, com a pessoa de Cristo. É interessante que quando a gente olha essa palavra em todo o Novo Testamento, além aqui de 1 João, outra carta, outro livro do Novo Testamento que ele é muito utilizado é no Evangelho de João. Então João é um apóstolo que mais usa essa palavra para relacionar essa questão da união que nós temos com Deus. Então vejamos que o versículo 13, ele aqui nos diz que nós podemos confirmar a nossa união com Deus através da presença do Espírito Santo. Ele fala, permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Na verdade, João ele já tinha falado isso. Se você olhar o capítulo 3, voltar um pouquinho, ou seja, o capítulo anterior, o versículo 24, olha o que João falou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Vejam novamente o uso do verbo permanecer aí, né? E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu, né? Então, João ele quer enfatizar que uma forma que nós temos para confirmar a nossa união com Deus é que Deus nos deu o seu Espírito. Ele fez com que o seu Espírito habitasse em nós. Mas não é apenas João que fala isso. Não é o único escritor do Novo Testamento que enfatiza essa união com Deus por meio do seu Espírito.
irmãos lembrarem, Paulo ele também confirma esse ensino da nossa união com Deus por meio do seu Espírito, quando ele fala que nós somos levados a orar a Deus como Pai por causa do Espírito em nós. Romanos 8, 16 e 17. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então vejamos que essa doutrina, não apenas da habitação do Espírito Santo, mas da confirmação do testemunho do Espírito Santo em nós, de que nós somos filhos de Deus, que nós estamos unidos a Cristo, unidos a Deus, não é uma coisa apenas joanina, é paulina também. E em vários outros textos, Paulo ele também realça essa habitação do Espírito em nós, falando que nós somos templo do Espírito Santo. Depois você pode olhar 1 Coríntios, lá no capítulo 3, versículo 16 e 17, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, Efésios, capítulo 2, versículo 22, Paulo realça esse fato da habitação do Espírito Santo em nós. Irmãos, uma coisa é muito importante nós observarmos aqui, é o uso do verbo dedoken aqui, é o verbo dar. Esse verbo, aqui no verbo, quando nos fala que ele nos deu do seu Espírito, ele está no grego aqui, no perfeito do indicativo ativo. E esse é um verbo que nessa conjugação, ele enfatiza a ação completa com resultados contínuos. Ou seja, o apóstolo João aqui ele está dizendo que quando Deus nos deu do seu Espírito, essa ação de dar o Espírito não é uma ação temporária, também não é uma ação parcial, mas essa ação de Deus dar do seu Espírito é uma ação definitiva e uma ação plena. Então João ele quer mostrar, irmãos, que a presença do Espírito em nós é a marca da nossa definitiva união com Deus. É algo definitivo. Não pode ser apagado, não pode ser cancelado, não pode ser retirado, porque é algo perfeito realizado por Deus na nossa vida. Então vale aqui ressaltar a importância desse ensino, irmãos, porque muitos crentes eles acham que a nossa união com Deus depende das nossas obras, depende dos nossos esforços em obedecer os seus mandamentos, quando na verdade o selo que marca a nossa união com Deus é a dádiva do seu Espírito. E assim é a habitação do Espírito em nós. E a partir então dessa presença do Espírito Santo na nossa vida, é que nós somos levados a uma transformação no nosso viver, que nos faz a cada dia abandonar mais o pecado e obedecer os mandamentos. Então a nossa obediência a Deus é uma consequência da habitação do Espírito Santo em nós, e não um requisito. Entendeu? É o inverso que muitas pessoas acabam pensando. Então vejamos, dessa forma que os versículos 14 e 15 então, João agora ele quer demonstrar que essa habitação do Espírito está em completa relação com crer em Jesus como Filho enviado de Deus, e também crer na sua obra redentora em nosso viver. Olha o versículo 14. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em nós. Ou seja, novamente, João demonstra que essa habitação do Espírito Santo, ela só existe naqueles que creem, naqueles que testemunham a Jesus como Filho enviado de Deus, aqueles que creem na salvação que vem por meio dele. Irmãos, o que João está falando é que não existe nenhuma possibilidade de uma união com Deus, de uma união com o Pai, senão por meio do seu Filho. Como o próprio Senhor Jesus, ele também falou lá em João 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. E aqui, irmãos, a gente pode também ressaltar
observe bem, esse envolvimento de toda a Trindade na nossa salvação. Como a gente viu, ninguém se aproxima de Deus se não crendo em Jesus por meio dele, né? Por meio de Cristo. Mas por outro lado, a gente sabe também, Jesus ele afirmou que ninguém vai a ele, ninguém vai a Jesus se o Pai não o trouxer. Olha João 6,44. Jesus afirmou claramente: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E então o Pai, por meio do Espírito Santo, o que está significando, né? Ele dirige então os eleitos ao encontro com seu Filho, para que então esses eleitos, crendo no seu Filho, crendo em Jesus, sejam então reconciliados com o Pai, e essa união seja selada com a presença do Espírito Santo. Todo o primeiro capítulo de Efésios ele vai mostrar essa relação. Paulo ele faz essa explanação maravilhosa também da eleição, da predestinação, da nossa redenção em Cristo e por fim, na nossa reconciliação com Deus e por fim então o selo que firma e garante tudo isso nos versículos 13 e 14, que é o selo da própria habitação do Espírito Santo. Veja, irmãos, como toda a Trindade está envolvida na nossa salvação. Deus, de uma forma, entre aspas, tá? oculta, encaminha os seus eleitos a Cristo. Eles, crendo em Cristo, eles são reconciliados com o Pai, que os dirigiu a Cristo. E para fechar todo esse envolvimento, o Espírito Santo que foi que levou esses eleitos a Cristo, né, por meio da ordem do Pai. Esse Espírito Santo que efetuou a obra da regeneração no coração. Esse Espírito Santo que produziu a fé para que crescem em Cristo. Esse Espírito Santo que promoveu então toda essa nova vida, essa nova criação, essa santificação. Ele também é o que sela os crentes nessa união dos crentes com Deus e com a pessoa de Jesus. Então, irmãos, o amor de Deus por nós, ele é demonstrado quando, sendo Deus perfeitamente santo, ele resolve por um ato gracioso, sem ter em vista nenhum mérito humano, estabelecer um vínculo então afetivo, um vínculo santo, um vínculo definitivo com homens que jaziam em pecados e iniquidades, trazendo esses homens o livramento do juízo eterno e também trazendo a eles uma plena santificação. E tudo isso por meio da fé no seu Filho Jesus, que foi enviado para resgatar os eleitos, morrendo em lugar dos eleitos, e para confirmar essa obra, selar os eleitos com o Espírito Santo, que realiza esse processo de santificação e esse processo de transformação. Que coisa maravilhosa, né? É um ensino realmente maravilhoso. Então esse, irmãos, é o amor que nos une a Deus. O amor expresso aqui nos versículos 13 a 16, o amor que é confirmado através da habitação do Espírito Santo, que faz com que Deus e Cristo habitem em nós. Vocês lembram, né? A gente já falou isso nos outros estudos, né? O como Jesus ele enfatiza, né? Que é aquele que guarda o mandamento, o Pai e eu viremos e faremos nele morada, e essa morada se dá por meio do seu Espírito. Uma outra questão sobre o amor de Deus é que além desse amor nos unir a Ele, nos unir a Deus, o amor ele expele todo medo. Olha o versículo 17 e 18. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Irmãos, esse versículo muitas vezes é usado em casamento, né? Para falar do amor do casal, de um para o outro, de como eles não devem temer, né? Mas que devem confiar um no outro.
Mas, embora seja o texto do versículo bonito, ele não tem nada a ver com o casamento, da união de homens, mas tem a ver com a nossa união com Deus, né? E vejamos que, novamente, irmãos, o apóstolo Paulo aqui, então, ele fala a respeito desse amor, e aqui, novamente, ele fala que esse amor é aperfeiçoado em nós, no início do versículo 17. Vamos lembrar, quando a gente fez a meditação da semana passada, esse estudo, no versículo 12, nós falamos a esse respeito, né, do aperfeiçoamento do amor, e de como o amor é aperfeiçoado em nós, no sentido em que, desenvolvendo para um padrão celestial e sendo purificado das influências carnais e pecaminosas, nós vamos nos tornando cada vez mais a imagem de Deus, né? A gente vai crescendo nesse processo de santificação e também no relacionamento fraternal, mostrando amor uns pelos outros. Mas agora o argumento é um complemento do outro. Ele é diferente, mas é um complemento. Veja, se no primeiro argumento aqui, no versículo 12, ele fala do amor aperfeiçoado, ele tratava principalmente sobre o relacionamento cristão, de como nós devemos amar uns aos outros. Agora veja que João, ele fala desse amor aperfeiçoado, olhando para o juízo final. Ele fala: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. O amor aperfeiçoado aqui não tem a ver diretamente com relacionamento na igreja, mas tem a ver com o dia do juízo final. Então, irmãos, o ensino de João aqui é que essa união que nós temos com Deus por meio da presença do seu Espírito Santo realiza algo em nosso coração que nos faz olhar para o último dia com uma perspectiva diferente. Em vez de nós olharmos para aquele último dia com receio e temor, nós podemos olhar agora com confiança, podemos olhar com ousadia. Irmãos, ao nós falarmos ali no versículo 12, nós tínhamos concluído que o Espírito Santo ele vai trabalhando no nosso interior de forma que ele vai desenvolvendo em nós a imagem do amor de Deus. E é por isso que nós podemos amar os irmãos e nós devemos amar os irmãos como Deus amou. Porque ele vai trabalhando em nós a fim de que nós sejamos um reflexo do amor do próprio Deus. Portanto, quando nós vemos na nossa vida o reflexo da imagem do próprio Deus, nós temos então a segurança de que naquele dia nós receberemos a herança prometida a seus filhos e não a punição prometida aos ímpios e iníquos. Veja que é esse o sentido da segunda parte do versículo 17. Né? Ele fala: pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Aqui nesse segunda parte aqui do versículo 17, ele fala que os crentes eles são a imagem do Pai nesse mundo. Observe, irmãos, que esse processo de restauração da imagem de Deus em nós é citado em outros momentos, desde o início aqui dessa epístola. Lá no capítulo 3, no versículo 3, João havia dito: e a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Ou seja, nós vamos nos purificando porque Deus é puro. Somos santos, ou vamos crescendo em santidade porque ele é santo. Não é esse o desejo de Deus? Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Nós somos a imagem do Pai nesse mundo. Jesus mesmo ele ensinou diretamente aos seus discípulos, né, ao falar, como a gente citou antes, né, Mateus 20, repetir aqui, desculpa, cortou aqui, Mateus 10, 25, Jesus fala: basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu Senhor. Né? E Paulo ele também ensinou aí em Romanos 8, 29, ser esse o propósito da nossa eleição. Aos crentes de Roma, ele falou: aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E é por isso, irmãos, que então no capítulo 3, versículo 2, João fala que na nossa glorificação, essa imagem de Cristo em nós vai se tornar mais visível e evidente.
Olha aí, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Enfim, irmãos, o que João está mostrando é que a cada dia nós estamos sendo aperfeiçoados no amor de Deus, porque o processo da santificação está operando em nós. E a evidência desse processo na nossa vida confirma a nossa eleição. Ela confirma a nossa adoção. Somos filhos de Deus. A evidência desse processo de santificação confirma a nossa salvação. E é então por isso, por confirmar a nossa adoção, por confirmar a nossa eleição, por confirmar a nossa salvação, que nós não temos medo. Então veja que no versículo 18 do nosso texto, 1 João 4, o apóstolo João, ele enaltece essa excelência da bênção, né, desse aperfeiçoamento do amor em nós, declarando agora o efeito contrário. Você veja que se no início ele falou que em nós é aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo nós mantenhamos confiança, agora ele declara, ele enaltece a excelência dessa bênção do amor em nós, do amor de Deus sobre nós, declarando o efeito contrário. Veja que da confiança ele cita agora o medo, mas o medo daqueles que estão debaixo do castigo divino. Olha o versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Né? Então, um homem sem Cristo, irmãos, vivendo ainda em miséria e angústia pecaminosa, ele é constantemente atormentado na sua mente diante do castigo futuro. O homem sem Cristo, ele teme o encontro com Deus, porque ele sabe que no dia, ele sabe que na sua vida não existe nenhum desenvolvimento da santificação, não existe nenhum reflexo da imagem de Deus nele. E esse processo da santificação não existe na vida do ímpio, do descrente, porque a habitação do Espírito Santo nele não é real, não existe. O Espírito Santo de Deus não está na vida do ímpio, e é por isso que ele teme o dia do juízo. Ele faz, amigo de Jó, ele tinha essa certa compreensão quando ele fala o seguinte, olha, Jó 15, 20 e 21. Todos os dias o perverso é atormentado. No curto número de anos que se reservam para o opressor, o sonido dos horrores está nos seus ouvidos, na prosperidade lhe sobrevém o assolador. E Tiago também ele nos mostra que esse temor do dia do juízo inclui não apenas os homens, mas também os demônios, porque eles creem e temem diante de Deus. Né? Tiago 2,19. Apocalipse, ele também nos dá um retrato desse dia e do terror que será para aqueles que não se acham escritos no livro da vida. Quando lá em Apocalipse capítulo 21, versículos 11 a 15, nos fala desse dia que o Senhor estará sentado no grande trono branco e lhes pedirá os livros para separar aqueles que estão escritos no livro da vida e aqueles que não estão. Assim, irmãos, o medo da chegada desse dia realmente produz tormento para as mentes daqueles que estão conscientes dos seus pecados e da punição, portanto, que merecem. Mas por que o verdadeiro amor, no amor não existe medo? Porque os crentes, de outro lado, eles não temem o dia do juízo, eles não temem o dia da volta do Senhor Jesus, como diz Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 15, não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Irmãos, é esse o sentido de no amor não existe medo. Ou seja, o amor de Deus
realmente conhecido, realmente vivido, quando nós nos relacionamos com Deus, o amor de Deus tranquiliza o nosso coração. Quem vê na sua vida a operação do Espírito Santo promovendo santificação, que vai nos tornando a imagem do Senhor, esse não teme a volta de Cristo, esse não teme, consequentemente, o dia do juízo, mas ele deseja e aguarda esse dia, dizendo o quê? Apocalipse 22:20. Ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Concluindo, irmãos. Irmãos, o grande ensino do nosso estudo de hoje é que o amor de Deus nos une a toda a Trindade. Pelo amor eterno de Deus nós somos eleitos e nós recebemos a propiciação de nossos pecados por meio do seu Filho Jesus. Assim, quando nós cremos no nome de Jesus, nós recebemos o selo, que é o próprio Espírito Santo habitando em nós, e por meio de quem nos traz a habitação também do Pai e do Filho. E essa certeza da nossa união espiritual com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo retira de nós qualquer medo ou temor a respeito do dia do juízo, pois temos a promessa que naquele dia nós receberemos do amor, receberemos a herança de amor prometida a todos os filhos, e não o juízo que é destinado àqueles que não amam a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos edifique cada vez no pleno conhecimento da sua palavra. Eu desejo que esse estudo tenha sido importante na sua vida, que esse estudo venha edificar o seu conhecimento da palavra de Deus e venha trazer novos entendimentos da vontade de Deus, cada um de nós, tá bom? Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar nesse momento agora, irmãos, o hino de número 33 do nosso inário, Maravilhas Divinas. Hino de número 33. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde adorai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão
Filho Ele sempre estendeu, no céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém. Amém. As maravilhas do Senhor são eternas e gloriosas, né? São sempre a maior, né? Irmãos, só vou encerrar nesse momento. Eu só quero dar rapidamente os avisos e logo depois a gente fazer a oração, encerrando a nossa transmissão. Só vou dar um aviso, na verdade, né? O aviso da nossa volta à igreja. Graças a Deus, né? Nós concluímos aqui a nossa reforma e no próximo domingo, agora, dia 1º de novembro, nós retornaremos ao nosso culto presencial. Eu estarei aí amanhã, né, enviando para cada irmão aí no Zap, né, e colocando nas nossas redes sociais também exatamente todo aviso de como acontecerá isso, mas basicamente vai ser o seguinte, irmãos: você vai ter a opção de no domingo ou vir de manhã ou vir à noite. Serão 2 cultos. Não haverá escola dominical. Haverá um culto pela manhã, às 9 horas da manhã, e haverá um culto à noite, às 19h30. Para que ninguém pense assim, que não, mas eu vou perder a mensagem de manhã, vai ser a mesma mensagem, vai ser a mesma liturgia, para que todos os irmãos aproveitem da mesma bênção, tá bom? Então nós teremos um culto às 9 horas da manhã e um culto às 19h30 da noite. E você pode optar em vir em qualquer um desses horários. Haverá a salinha do culto infantil até 7 anos para quem vier de manhã e para quem vier à noite, tá bom? Todo o protocolo de segurança, estão falando aqui, teremos álcool gel, os irmãos devem vir de máscara para participar do culto, tá? Cada família vai ficar sentada em um banco, não pode ter famílias diferentes assentadas no mesmo banco, cada família em um banco, bom? E não precisa mais ter aquela separação de um banco sentado, outro vazio, tá? Isso já foi derrubado pelo governador, então já está liberado até sentar em bancos, mas vamos fazer a preferência do distanciamento de um banco em outro, tá bom? Mas será feita aqui a medição da temperatura na entrada de cada um, mas aquelas pessoas que têm qualquer tipo de comorbidade não devem vir à igreja. Se você está doente, se você está aí com alguma gripe, alguma febre, qualquer sintoma ou qualquer outro problema, não venha à igreja nesse domingo, tá bom? Nós vamos ver se conseguimos ainda fazer a transmissão já para esse domingo, mas já estamos retornando e teremos a celebração da ceia do Senhor de manhã e à noite também, tá bom? Que alegria! Vai ser uma alegria estarmos juntos novamente, louvando a Deus. Será uma alegria junto novamente, nós cantarmos ao nosso Senhor, orarmos ao nosso Senhor e ouvirmos juntos a mensagem do Senhor. Não deixe de vir, tá bom? A não ser que você esteja nessa situação passando por alguma enfermidade, que tenha algum tipo de comorbidade, né? Que esteja num grupo de risco de pegar alguma doença, não venha. Mas
os demais irmãos venham. Vai ser muito bom estarmos juntos. E além do que, nós estaremos aqui apresentando a reforma da igreja para os irmãos. Ficou linda, irmãos. A nossa igreja está linda. E eu tenho certeza que cada irmão vai ficar surpreso e maravilhado com a reforma que foi feita aqui no nosso templo. Temos outras coisas a fazer, mas já do jeito que já está lindo, tá bom? Espero os irmãos no próximo domingo. Não teremos então a transmissão, bem, talvez tenhamos, vamos ver se conseguimos preparar, mas domingo, 9 horas da manhã e depois às 19h30 da noite estaremos aqui no culto presencial, tá bom? Depois eu vou falando com os irmãos quem vai confirmar cada horário, tá bom? Através aí da nossa mensagem no Zap. Que Deus nos abençoe. Vamos encerrar, irmãos, vamos orar ao nosso Deus, encerrar essa transmissão, e eu desejo que o restante da semana seja maravilhoso para cada um dos irmãos. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos, Senhor, por Tua obra em nossa vida, pelo Teu amor para conosco. Agradecemos, Senhor, porque Tu derramaste sobre nós a efusão, Senhor, do Teu Espírito Santo, nos limpando, nos purificando, mas principalmente trazendo a Sua presença em nós, Pai. Pedimos, Senhor, que dia após dia sejamos feitos à Tua imagem, sejamos reflexos da Tua glória, sejamos reflexos do Teu poder, sejamos reflexos principalmente do Teu amor nesse mundo perdido. Um reflexo do Teu amor na Tua igreja, para que nos amemos uns aos outros assim como Tu nos amaste. Abençoa o nosso coração, Senhor, para vivermos para o Teu louvor. É o que nós pedimos. Gratos, agradecidos por tamanha bondade, por tamanha, Senhor, graça derramada sobre nós. Abençoa cada um dos nossos irmãos espalhados pela face da terra, por aqueles que estão passando, Senhor, por angústias, aqueles que estão sendo perseguidos por causa do Teu nome. Pedimos por aqueles que estão doentes e enfermos, aqueles que estão contaminados pelo Covid, a Tua cura sobre cada um deles também, Senhor. Firma, Senhor, o coração de cada um dos Teus filhos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, que Deus abençoe e derrame mais e mais sobre nós a Sua graça. Não deixe de orar uns pelos outros e vamos preparando o nosso coração para o nosso encontro nesse domingo, tá bom? Que a graça do Senhor seja sobre cada um de nós. Amém.